Vamos lá, a gente vai começar agora a nossa aula sobre inteligência. Então, para a gente primeiro poder se afeiçoar com o que é isso, a gente precisa saber o que diabos é inteligência. E eu vou mostrar aqui para vocês um mapa mental que eu fiz. Essa aula vai ser dentro de um mapa mental, mas um mapa mental um pouquinho diferente. Não vai ser aquele nosso habitual mapa mental que é feito no computador, mas um mapa mental que eu fiz à mão mesmo. Já peço desculpa pela letra um pouco feia, mas para a gente se habituar também a ver o conhecimento em outros formatos. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha só. Falando de inteligência, o conceito que a gente tira é lá da Lei 9883 de 1999. Lá no artigo 1º, no parágrafo 2º, diz o seguinte: para efeitos de aplicações desta lei, entende-se como inteligência a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e ação governamental e sobre a salvaguarda e segurança da sociedade e do Estado. E aí eu fiz aqui, então, abaixo desse nosso conceito tirado da lei, o nosso mapinha mental. Então, o que diabos é inteligência? Inteligência vai ser aquela atividade onde a gente vai realizar obtenção, análise e disseminação de conhecimentos. Isso vai se dar dentro e fora do território nacional, ou seja, não importa aonde a gente esteja, vai ser considerado atividade de inteligência. Pode vir questão na sua prova dizendo que as atividades de inteligência são realizadas apenas no território nacional ou apenas fora do território nacional. Ambas as afirmações estarão erradas, porque ocorre dentro e fora do território nacional, com a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos. Conhecimentos esses que podem ser fatos ou situações. Que tipos de fatos ou situações? Que causam uma influência potencial ou imediata em três coisas: no processo decisório, na ação governamental e na salvaguarda e segurança da sociedade e do Estado. Beleza? Então, isso aqui é atividade de inteligência, obtenção, análise e disseminação desses conhecimentos. E aqui trago um adendo para vocês que a sua questão pode perguntar também quem que é responsável, mora aqui pelas atividades de inteligência no nosso país, que é a Agência Brasileira de Inteligência, a nossa famosa ABIN. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro passo aqui para entender o que é inteligência. Mas associado também, a gente vai ver que a atividade de inteligência ela se divide em duas partes, basicamente, e que ambas realizam um tipo de coisa. Quais são essas duas partes que se divide a atividade de inteligência? A inteligência, propriamente dita, e a contra-inteligência. Contra-inteligência e inteligência são subdivisões de inteligência. Esse é um conceito que está tanto na doutrina mais ampla sobre inteligência, quanto é o que está também no livro Segurança Corporativa e Estratégica do professor Marcos Mandarini, ex-tenente-coronel do Exército Brasileiro. Então, a gente já viu inteligência e agora eu vou mostrar para vocês o que seria então a contra-inteligência. Vamos lá? Vamos passar aqui. Contra-inteligência. O conceito de contra-inteligência a gente tira lá do decreto 4376 de 2002. Lá no artigo 3º vai dizer que a contra-inteligência é a atividade que objetiva prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a inteligência adversa, ou seja, de um lado oposto, a ações de qualquer natureza que constituam ameaça à salvaguarda de dados, informações e conhecimentos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, bem como das áreas e dos meios que os retenham e que os transmitem. Então, aqui sintetizando, né? A contra-inteligência ela tem como objetivo prevenir, detectar,
obstruir e neutralizar. Tá vendo que aqui são verbos que a gente tem num sentido defensivo, nós podemos dizer, né? Que a contra-inteligência é aquilo que você faz para defender, né? Para prevenir que algo aconteça, para detectar que algo está acontecendo, para obstruir uma ação adversa, para neutralizar uma ação contrária à instituição, certo? Então, ele vai prevenir, detectar, obstruir e neutralizar inteligência adversa, ou seja, se tem alguém ali realizando algo de inteligência contra aquela instituição, contra aquele governo, né? E também contra qualquer outra coisa que ameace a salvaguarda de dados, informações e conhecimentos que sejam de interesse da segurança da sociedade e do Estado. E vai salvaguardar não só os dados, as informações e os conhecimentos, mas também as áreas e os meios que estejam ali retendo aquela dado, informação ou conhecimento, ou que também seja por onde são transmitidos os dados, informações e conhecimentos. Beleza? Então, já temos o conceito de inteligência e o conceito de contra-inteligência. Agora, a gente vai passar para uma outra fase. Vou mostrar aqui mais um esquema para vocês e vou contar uma história real que aconteceu comigo lá no Banco Central e vocês vão entender melhor essa parte do conteúdo, beleza? Então, deixa eu passar aqui. A gente precisa de ver então inteligência, contra-inteligência versus operações de inteligência. Então, a gente já viu ali, inteligência, bem resumidamente aqui, é quem vai analisar e produzir conhecimento para o tomador de decisão. Lembra que a gente falava ali que vai influenciar no processo decisório, na ação governamental, na salvaguarda da sociedade e do Estado? Pois bem, então a inteligência vai obter essas informações, vai produzir essas informações, esse conhecimento, e para poder passar isso para o tomador de decisão. A contra-inteligência é quem protege os ativos da organização. Lembra que a gente viu ali, é quem vai prevenir, quem vai detectar, quem vai obstruir algo que esteja acontecendo contrário à instituição. E a operação de inteligência, é a busca de dados negados. Ou seja, nós temos a atividade de inteligência que se divide em contra-inteligência e inteligência. E tanto na contra-inteligência quanto na inteligência, nós temos operações de inteligência. E agora eu vou dar um exemplo, e isso aqui vai ficar mais claro para vocês. Estou eu chegando no meu trabalho, eu pegava o turno da manhã, nós tínhamos 4 turnos lá, eu pegava o turno de 7 da manhã a 1 hora da tarde. Então estou chegando ali marotamente no meu trabalho, toca o meu telefone. O pessoal falando, Lucas, tá tendo uma manifestação aqui, você vai pegar um turno explosivo. E só para contextualizar, a gente estava na época ali do que o pessoal estava pedindo o impeachment da presidente Dilma. Beleza? A conjectura daquele momento era os movimentos sociais contrários, né, à presidente Dilma. Então, beleza. Quando eu fui passando ali já na frente do Banco Central para chegar, para assumir o meu turno, eu identifiquei que a plataforma ali na frente do Banco Central, a gente tem uma plataforma ali virada para o eixo, né? Nós temos uma plataforma bem grande, bem ampla mesmo, né? Que dá para uma entrada ali do andar térreo do Banco Central. Não é a entrada principal é pelo outro lado, mas essa é a entrada, digamos assim, mais visível para todas as pessoas. Essa rampa estava tomada de vermelho, toda vermelha, né? Era o pessoal do MTST. Eu não sei se vocês sabem, não quero aqui entrar em ideologia, dizer quem é a favor, dizer quem é contra. Mas fato é que tanto pelo que eu já enfrentei lá no Banco Central, pelo que eu já enfrentei também quando eu estava no Ministério da Fazenda, eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, o MTST talvez seja aí o grupo mais agressivo de todos esses grupos, né? Eles são bem combativos, eles são bem ali dispostos realmente a ter problema, vamos dizer assim, né? É o que é, né? Independente se você concorda ou não com o que eles estão ali defendendo, o fato é que eles são complicados de lidar. Então beleza. Eu cheguei, estava tudo tomado pelo MTST e eu assumi o turno para fazer o enfrentamento do problema.
Então, nós isolamos o local, nós tomamos uma série de medidas de segurança que eu não posso entrar em mais detalhes aqui por razões óbvias, né, com vocês, mas essa é a parte que eu posso realmente entrar. Nós não sabíamos se aquela galera estava lá para protestar contra o banco, para protestar contra ali a taxa Selic, o valor que ela estava. Nós não sabíamos se eles queriam, nós não sabíamos que tipo de manifestação era aquela. E a gente tentou fazer um contato, o meu chefe tentou fazer um contato com quem estava ali liderando aquela manifestação, que inclusive parecia muito com o presidente Lula, tá certo? E o cara parecia muito Lula, e eles falaram que não ia dizer o que eles queriam ali não, que eles iam ficar ali até enquanto eles quisessem. Eles não disseram nada pra gente. Então a gente não sabia se eles queriam entrar, se eles queriam audiência, a gente não tinha ideia do que esse pessoal estava fazendo ali. Então eu propus uma operação de inteligência. Uma operação de inteligência. Dentro de um contexto de contra-inteligência. Né? Dentro de um contexto de contra-inteligência. Eu estava ali querendo prevenir um dano maior à instituição. Então eu propus realizar uma operação de inteligência num âmbito de contra-inteligência, porque eu estava querendo salvaguardar o Banco Central do Brasil. Então o que eu fiz? Eu vesti uma camisa, não cheguei no absurdo de vestir a camisa vermelha, que eu acho que senão ia ficar até caricato demais, mas vesti uma blusa toda preta, né, um pouco mais velha, que eu tinha lá guardada dentro do meu armário. Eu vesti essa roupa e eu fui até o início ali daquela manifestação. Eles estavam isolados por um cordão e eu fiquei como se eu estivesse na parada de ônibus, né? Então eu fiquei ali como se eu estivesse na parada de ônibus e tudo. E aí na hora que o pessoal que foi chegando, né, para aderir a essa manifestação, eu colei com eles, né? E eu perguntei assim, eu falei: "Vocês não são a favor do golpe não, né?" Eles falaram: "Não, que não é golpe não, é Dilma. É Dilma, coração valente." Eles começaram a cantar mesmo. Começaram a cantar a música da Dilma, e tinha um violãozinho lá, né? E Dilma, coração. E eu ali participando, ali, começando a dialogar, a entrosar com aquelas pessoas. O cara que liderava essa manifestação, a gente estava aqui embaixo. O cara que liderava essa manifestação estava lá no alto da rampa. Eu tinha que passar por umas 300 pessoas para chegar nele. E o fato foi que ali eu fiquei com aquele pessoal que estava chegando e tudo mais. E teve aí uma hora que alguém no meio da manifestação gritou: "Toca, Raul!" E o cara do violão falou: "Eu não sei." Eu falei: "Eu toco." O cara: "Pula pra cá." E aí eu entrei pro lado de dentro da manifestação pra tocar o Raul. Aí eu entrei, peguei o violão e tamo lá. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Então, toquei o Raul ali com eles e fui subindo. O trenzinho da música foi subindo, eu fui ali tocando Raul, né? E subindo. Até que eu passei o violão de volta pro colega que levou o violão. E fiquei ali perto já de onde estava o chefe dessa manifestação. Eles estavam isolados, né? Tinha o grupão ali, e os caras que eram uns 3, 4, que eram os cabeças, estavam um pouco separados. E eu ouvi um contato telefônico desse cara que parecia o presidente Lula, tá certo? Olha, ser presidente desse país maravilhoso. Então eu fiquei perto desse cara que parecia o Lula e ouvi ele conversando com o líder de um outro movimento social, que eles iriam se encontrar, né? Eles iriam sair do Banco Central. Esse pessoal, acho que o outro pessoal estava no DENIT, que eles iriam sincronizar a saída dos dois movimentos para que eles chegassem juntos à rodoviária do plano piloto e descessem ali rumo ao Congresso Nacional. Então eu obtive a informação que eu fui buscar. Operação de inteligência, vocês lembram que eu disse para vocês, é a busca do dado negado. Então a gente quis saber o que eles iam realizar ali. Eles não quiseram falar para mim. Então, como eu não tinha acesso ao dado, como o dado me foi negado, eu fui realizar uma operação de inteligência no âmbito da contra-inteligência, porque eu queria salvaguardar o Banco Central, né? E eu obtive a informação que eu queria, que era que na verdade eles não tinham nada contra o banco, ali era só um ponto realmente de encontro, só um local de concentração
daqueles movimentos sociais. Então eu fui devagar, lentamente voltando ali meu percurso descendo a rampa, né? Cheguei de volta ao posto de comando e repassei para o tomador de decisão, que era o meu chefe. Eu passei para ele a informação de que eles na verdade não queriam adentrar o Banco Central, nem audiência com o presidente do banco, nem nada, mas apenas ali se reunir para ir de encontro a outro movimento e manifestar ali seu apoio ao presidente Dilma. Então, com isso eu acho que fica um pouco fácil da gente entender. E vamos... professor, você deu o exemplo da contra-inteligência, que era você que estava querendo salvaguardar o banco. Você deu o exemplo da operação de inteligência, que foi a sua busca pelo dado negado. E a inteligência? Vamos colocar que se um deles tivesse ido lá antes para ver como que era a segurança, tivesse ido lá ao banco antes para ver o tamanho do espaço e tudo mais, ele estaria realizando uma operação de inteligência no âmbito da inteligência, porque eles estavam ali avaliando aquele local para ver se lá poderia comportar a concentração, para poder repassar essa informação para o tomador de decisão lá do lado deles. Beleza? Então acho que assim fica bem claro da gente entender o que é inteligência, para a gente entender o que é contra-inteligência e operações de inteligência que podem ocorrer aí no âmbito dessas duas modalidades da atividade de inteligência e contra-inteligência. Beleza? Então acho que esse exemplo deu para a gente ilustrar bem. Então vamos seguir o nosso conteúdo. Vou compartilhar aqui de novo essa minha letra maravilhosa com vocês, né? E a gente vem aqui, vamos falar sobre a área de análise. Porque a área de análise ou a área de produção do conhecimento é considerada a atividade mais importante da inteligência. Gravem isso porque isso é muito cobrado em provas de segurança institucional. Vão perguntar qual a área mais importante, é a área operacional, a área mais importante é a área disso, é a área daquilo outro. Qualquer coisa que ele disser vai estar errado. A área que é a mais importante dentro da atividade de inteligência é a área de análise, que pode ser chamada também de área de produção do conhecimento. Aí vai ninguém falar assim, então eles fazem isso de qualquer jeito. Não, como que eles fazem essa análise? Essa análise ela é feita com uma metodologia própria que está presente na Doutrina Nacional de Inteligência. Professor, preciso conhecer a Doutrina Nacional de Inteligência para minha prova? Até hoje não. Se a banca começar a se aprofundar mais nisso, a gente se aprofunda. Mas por hora saiba apenas que a análise, a atividade de análise dentro de inteligência é feita com uma metodologia própria e essa metodologia consta lá na Doutrina Nacional de Inteligência. O que essa metodologia visa fazer? Ela visa racionalizar e sistematizar o trabalho, visando o quê? Evitar erros. Então ela vai racionalizar e sistematizar o trabalho de análise feito para não sair fazendo de qualquer jeito, né? Para evitar os erros. Isso vai permitir à área de análise afastar ações meramente intuitivas, afastar o achismo, né? Digamos assim. Vai permitir também afastar a adoção de procedimentos sem uma orientação racional. Ou seja, o processo de análise dentro da atividade de inteligência é um processo racional e sistemático que visa evitar erros através de uma metodologia própria presente na Doutrina Nacional de Inteligência. E quais são as fases dessa metodologia de produção do conhecimento? Não vamos entrar em cada uma delas, como eu disse, até hoje não foi necessário tanto aprofundamento assim. Se as bancas começarem a cobrar, a gente aprofunda mais o conhecimento, mas hoje o que você precisa saber para a sua prova é que as fases dessa metodologia de produção do conhecimento são planejamento, você planeja como que vai fazer, você realiza depois uma reunião, ali você vai fazer a análise, então, do que brotou e uma síntese daquele conhecimento, você vai interpretar o conhecimento para que ele possa ser formalizado, estruturado e difundido, porque como a gente viu quando a gente falou até da atividade de inteligência, envolve também a disseminação do que fora aprendido, do que fora analisado, beleza? Então essas são as fases metodológicas da produção de conhecimento dentro da inteligência. E aí, por fim, aqui finalizando, o que a gente precisa saber sobre inteligência, a gente tem os conceitos de segurança ativa e de segurança orgânica. Então vamos lá. Segurança ativa, ela não é vista como uma atividade defensiva. Não é vista como atividade defensiva na maioria das situações. Ela é desenvolvida como uma ação
ofensiva. Ofensivo, nós vamos para cima dentro de segurança ativa. Então são medidas voltadas o quê? Para detecção e neutralização. Você vai identificar o que está acontecendo e tomar uma atitude para que aquilo seja neutralizado. E o que você vai detectar e neutralizar? Uma busca feita por outra inteligência, de um conhecimento ou um dado que você tenha, ou de qualquer ato que possa prejudicar a instituição. Então, como por exemplo, se aquele pessoal que eu citei no meu exemplo lá do Banco Central quisesse invadir, isso seria um ato que poderia prejudicar o Banco Central, se aquele pessoal quisesse invadir. E aí a gente teria que ter uma segurança ativa para tomar uma medida para que eles não fizessem isso. Né? Claro, com meios não letais, com a progressão de uso da força, com todos os conceitos que a gente vê em outros momentos, mas a gente teria que ter uma medida ativa para que esse pessoal não prejudicasse a instituição. E a segurança ativa, ela tem 4 segmentos, que são contra-terrorismo, né, que já é bem fácil da gente visualizar hoje em dia, né, contra-terrorismo, atitudes que você vai tomar, né, para neutralizar ataques terroristas que possam estar acontecendo, contra sabotagem, ou seja, alguém que esteja tentando prejudicar a sua operação, então você toma medidas ativas contra essa sabotagem, contra propaganda, sim, contra propaganda também, porque a imagem da instituição também pode ser prejudicada, ó. Então a gente vai tomar medidas para neutralizar qualquer ato que possa prejudicar a instituição, inclusive a imagem da instituição. Por isso a gente tem também um ramo de contra propaganda e contra espionagem. Opa, deixa eu retornar aqui. E contra espionagem também, para evitar atos, por exemplo, se o pessoal lá tivesse uma contra espionagem, né, se tivesse uma segurança ativa, eu não teria conseguido, talvez, obter aquele dado negado. Beleza? E a segurança ativa, ela se contrapõe à segurança orgânica, chamada segurança passiva. Ela tem vários nomes, eu destaquei o passiva porque é o nome utilizado pelo Marcos Mandarini. Então a segurança orgânica ou segurança passiva, esta sim é vista como uma atividade defensiva, né? E elas vão ser medidas não para detecção e neutralização, mas medidas para prevenir e obstruir ações adversas. Ou seja, ela é defensiva, ela não é algo que a gente vai fazer ali contra o pessoal que está buscando ou tentando prejudicar a instituição. Mas são medidas que a gente vai tomar para prevenir que aquilo aconteça ou para obstruir o acesso de qualquer ação adversa contra a nossa instituição. E ela nem sempre vai ser chamada de segurança orgânica. Essa segurança orgânica ou passiva, ela pode ser chamada de segurança orgânica, de segurança corporativa, de segurança institucional, de segurança empresarial, de segurança geral ou segurança passiva, como nos fala o Marcos Mandarini. Ou seja, são todas as medidas de segurança que a gente toma aqui no nosso dia a dia, que a gente já estudou em planejamento, que a gente estudou em análise de risco e tudo mais. Beleza? Então, basicamente, esse é o nosso conhecimento de inteligência. Pode vir algum edital pedindo alguma legislação, pedindo algum decreto, explicitando alguma lei sobre inteligência, e aí a gente bate ali uma lacunação, a gente bate um mapa mental nessa legislação e a gente resolve isso com muita tranquilidade, mas os conceitos que precisam para a sua prova, dentro do tópico inteligência, dentro de segurança institucional, é isso que vai cair na sua prova. Beleza? Então, vamos lá, segue firme, tenta elaborar aqui o seu Cornell, tenta transformar esse mapa mental de uma forma mais sua, tente fazer uma exposição para si mesmo desse conhecimento, tente cantar aqui para você, né? Tente se contar o que é esse conhecimento, tente criar o seu exemplo. Eu tinha um exemplo real para dar. Se você não trabalha com, se você trabalha com segurança, pense um exemplo que você pode encaixar nesses conceitos, ou se não, crie uma história como essa que eu criei para que isso fixe aí na sua memória. E eu vejo vocês na nossa próxima aula.